Ensinamentos de Jesus. Vamos para mais uma breve reflexão sobre uma parábola, uma passagem que Jesus nos ensina. E como podemos trazer para os dias atuais, para os dias de hoje, tais ensinamentos. A essência desse ensinamento associada ao autoconhecimento. A passagem de hoje está lá em Mateus, capítulo 18, versículo do 23 ao 35. E diz o seguinte: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-se e o começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tem paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu servo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nesta parábola aqui, nos lembra uma outra parábola até, onde, ou parábola ou até mesmo ensinamento, né, onde diz o seguinte: com a mesma medida que medirdes, também serás medido. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu. Tanto essa parábola quanto essa do servo, em que se algo nos faz de bom, precisamos fazer ao outro, é preciso compreender em essência que esses ensinamentos são para compreender como é o reino dos céus. E o reino dos céus é o nosso reino interior. É o reino de paz, de conexão. Trazendo para essa reflexão, de nada adianta acreditarmos que se nos fazem o bem, precisamos fazer o bem, porque é nesse paradigma que muitas vezes, por recebermos o mal, ou ainda por não reconhecermos que o mal estamos oferecendo primeiro a nós, também oferecemos ao outro. Por isso que é preciso compreender que, quando carregamos uma percepção, um julgamento sobre a realidade, e até mesmo quando, nessa parábola que Jesus nos ensina, né, para não julgar o outro, não julgar o cisco no olho do teu irmão, não julgar o que a outra pessoa, de alguma forma, não tem essa consciência de sabedoria, de ação, porque esse julgamento da nossa mente nos tira a atenção e o discernimento para a nossa vida. E, consequentemente, não compreendemos leis naturais de como acontece no reino dos céus, ou ainda de como acontece nessa dimensão que podemos acessar no aqui e agora, essa dimensão em que o mundo é justo. Outra expressão muito famosa é: alcança primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais nos é acrescentado. Ou seja, precisamos acessar a nossa justiça também, não só a justiça do reino dos céus, porque muitas vezes o reino dos céus, o qual interpretamos, está de acordo com cada um de nós. Cada um de nós carrega uma interpretação e por vezes não é a verdade. Agora, você precisa ser justo com você. Nesse exemplo da parábola de hoje, o servo não estava sendo justo, nem mesmo com o outro, mas não estava sendo justo principalmente com ele, porque ele recebeu o perdão. E por que ele não poderia perdoar também o próximo? Consequentemente, caiu no velho paradigma, né, de que quem está abaixo de mim, eu não devo satisfação, ou sequer eu preciso pensar a respeito. E quem está acima, que não foi um benefício que ele ganhou, precisa ajudá-lo. Consequentemente, a gente vive por muitos paradigmas, muitas crenças,
nossa mente que muitas vezes não compreendemos tais ensinamentos. E quando Jesus fala, em muitas parábolas ele fala, assim é no reino dos céus, e coloca a palavra, é para nos passar uma lei de como funciona o reino dos céus. Como realmente conseguimos alcançar essa justiça quando somos justos conosco mesmo. Do contrário, estaremos sempre fazendo algo por retribuição, por necessidade de aprovação, por necessidade de retorno, e aí não estamos sendo justos conosco. Estamos indo pelo paradigma errado, paradigma de falta, de escassez, de necessidade, e não por nossa verdadeira essência. Por isso que é tão interessante refletirmos sobre a palavra e reconhecermos o quanto podemos compreender e acessar essa verdade e transformar o nosso dia a dia, a nossa vida, porque o movimento é sempre de dentro para fora, de nós para o mundo. Até a próxima reflexão.